Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto da Sara, nossa terra de Boston. Que bom que você está aqui conosco, que você possa ter uma noite abençoada, amém? Que Deus possa falar aos nossos corações e que este culto seja um culto que alegra o coração do nosso Pai, amém? E que nós possamos sair verdadeiramente cheios da presença dele nessa noite. Vamos orar então e vamos colocar este culto na presença do nosso Pai. Amém, Senhor Jesus, nós te louvamos por mais este culto da família, o culto abençoado, a Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor sempre fala conosco, que nós possamos, Deus, ter o nosso coração aberto, para que possamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Que o Senhor possa, Deus, dizer aquilo que o Senhor quer de nós, ó Deus, onde precisamos mudar, o que precisamos fazer, mas que nós possamos ter este coração, um coração de quem quer te ouvir. Ó Deus, que o Senhor possa falar conosco, porque nós estamos dispostos a ouvir a Tua voz. Ministra, Senhor, em cada coração nessa noite e que possamos, ó Deus, sair cheios da Tua presença, cheios do Teu Espírito Santo e alegres, porque o Senhor fala conosco, em nome de Jesus. Amém, queridos? E Deus vai falar muito comigo e com você agora através dos louvores. Então vamos adorar o nosso Deus, amém? Pode entrar, é tudo seu. Faça o que quer fazer. Meu coração é teu. Não quero mais o meu querer. Não vou sair daqui até tocar você. Não quero só emocionar, não quero só experimentar. Quero mergulhar, não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Quero mergulhar, furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em
medo, sem medo eu vou. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Diga! Essa chama não se apaga e não se apagará. Não, 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 Boa noite, queridos. Deus abençoe muito, muito a sua vida. Que você possa receber o melhor de Deus hoje, em nome de Jesus, amém? Obrigado por estar conosco. Tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações, amém? Tenho certeza que Deus, Ele reservou também esse momento para falar a sua vida, amém? E mesmo que você não esteja assistindo ao vivo, se você agora apertou esse link e abriu para esse vídeo, com certeza Deus vai falar com você nesse momento também, tá bom? Glória a Deus. Queridos, vamos ler a palavra de Deus. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, nós vamos ler do 39 até o 43. Vamos lá? Abre aí sua Bíblia. Diz assim, Lucas 23, a partir do 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nem o mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, vamos orar. Pai, eu quero te louvar e te agradecer por essa palavra, que o Senhor possa usá-la para abençoar nossas vidas, ensinar-nos, transformarmos, em nome de Jesus, e que possamos adentrar essa semana, Senhor, com uma palavra de sabedoria, uma palavra de advertência, uma palavra para trazer restauração, renovação e, quem sabe, salvação para as nossas almas. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Queridos, este é um dos momentos mais impactantes, a gente sabe, né? Talvez é o momento mais simbólico da vida de Jesus, quando é retratada nas imagens, né? Nas figuras, enfim. Então, com certeza, essa imagem marcou o mundo de tal forma que ela não pode ser esquecida. Ela vai ser sempre lembrada. Amém? É a imagem de Jesus na cruz. É Jesus na cruz. Mas é engraçado que, apesar de a maioria das imagens constam de Jesus na cruz, mas muitas delas constam não somente de Jesus na cruz, mas constam dois homens ao lado dele, né? Isso, um de um lado, outro de outro. E a Bíblia diz, aqui diz, que os malfeitores que estavam pendurados, né? Em outras passagens diz, salteadores ou ladrões. E quando a gente procura salteadores, o significado acaba sendo que são pessoas que roubam e roubam de uma forma violenta, né? Então, assim, eram homens perigosos. Talvez seria a melhor tradução. Ladrões perigosos estavam ali sendo crucificados junto com Jesus. E Jesus está ali naquele momento de vergonha, de dor, de humilhação, né? E é claro que, de forma resumida, aconteceram algumas coisas ali na cruz que eu queria relatar, só para você ter em mente, que eu acho que é importante, né? Ali na cruz, a Bíblia diz que os soldados pegaram a capa de Jesus, o manto de Jesus, e eles repartiram entre si, tiraram sorte, né? Com quem ficava, né? Isso é cumprimento das Escrituras, né? Ali na cruz, Jesus, ele fala com a sua mãe, né? Ele fala com a sua mãe Maria e ele fala com o seu discípulo João, que é o único que ficou pertinho dele, e ele fala e coloca os dois em conexão. Ele diz: esse é seu filho, essa é sua mãe, né? Para que eles pudessem ajudar um ao outro naquele momento tão difícil, né? Que eles iriam passar. E a Bíblia diz que ele tem sede, e aí ele dá um vinagre. Aí a Bíblia diz que ele ora a Deus em um momento tão difícil. O mais doloroso, com certeza, é o momento em que o pai o abandona. A Bíblia diz que Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste, né? Então ele está orando, está gemendo, e ele sentiu esse abandono. Por quê? Porque Deus não podia naquele momento estar com ele. Era o momento em que todos os nossos pecados estavam sobre Jesus.
Então Deus, que não pode contemplar o pecado, não estava naquele momento com Jesus. Jesus deveria passar aquele momento. É tão difícil, né? Foi quando ele clamou. A gente fica pensando, ele clamou porque ele queria se livrar da dor da cruz. Talvez seria muito sofrimento, ele não queria. Não, querido. Ele sabia que o momento estava chegando em que ele seria separado do Pai. E era isso que ele temia. É isso que ele não queria. Ele, a vida inteira, esteve conectado totalmente com o Pai, com o Espírito Santo. Mas naquele momento da cruz, ele esteve sozinho por um tempo. Então, assim, é um momento muito terrível, muito difícil, de fato, esse momento que Jesus passou. Mas aí eu quero voltar para esse momento. Eu quero colocar hoje a perspectiva para esse momento, o momento da cruz, em que ele está com aqueles dois homens, dois salteadores, dois malfeitores, dois ladrões, dois homens condenados, né, pela vida, pelas situações, pelas circunstâncias, pelos seus atos, enfim, aqueles homens estão ali. E aí, eu quero analisar as duas posturas, né? Dois homens que estão definindo o seu destino. Talvez você fale assim, mas é meio incoerente até falar definir destino. Como que eles estão definindo destino? O destino deles já está definido. Eles estão numa cruz. Eles foram condenados à morte. Eles estão morrendo. Esse é o destino deles. Não. Talvez você ainda não tinha visto por essa perspectiva, mas eu quero que você entenda isso. A Bíblia diz, para os que estão vivos, há esperança. Para os que estão mortos, que morreram sem Jesus, é diferente. É outra história, é outra circunstância. Não tem mais esperança, não tem mais mudança. Mas para quem está vivo, há esperança, diz Eclesiastes 9. Então aqueles homens, eles tinham um destino pela frente, que na vida terrena estava se acabando. Eles estavam ali já às portas da morte. Mas como nós sabemos que a nossa vida, a nossa existência não termina na terra, nós passamos para um outro plano, nós passamos para uma outra dimensão, mas nós vamos continuar existindo. E aqueles homens estão ali e eles podem decidir o destino, o futuro, o que vai acontecer depois que eles partirem dessa terra. Eles podem decidir ali. Eles estão ali então naquela situação e tem dois homens e tem duas formas de pensar, duas atitudes para com a existência, para a vida. E aí, olha aqui, então o primeiro deles diz o quê? Se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Uau, salva-te a ti mesmo e a nós. Bom, nós temos aqui a figura de um homem, de uma pessoa que, além de ser mau, porque a Bíblia diz que ele é mau, mas é uma pessoa ressentida. Sabe aquela pessoa cheia de ressentimento? Amarga. Aquela pessoa que dentro dela não dá espaço para o bom, só para o ruim. Essa pessoa está aqui, não acredita em Deus, não acredita na organização do universo, não acredita que existe uma harmonia na vida, não acredita que existe essa história, vou plantar, vou colher, não acredita que existe valores, não acredita em nada disso. É um cético moderno, alguma coisa assim. Mas o fato é que é uma pessoa que ele não está nem aí para a circunstância, porque ele não traz dentro de si nenhum valor que conecta com a circunstância, com o universo, nada disso. Ele não acredita. Então ele fala para Jesus, se tu és Deus, então desce daí e salva a gente. Mas ele não estava pedindo ajuda. Essa é a questão. Ele não estava pedindo ajuda nenhuma. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava tirando um sarro de Jesus. Ele estava debochando de Jesus. Ele estava escarnecendo de Jesus. Ele estava dizendo, Jesus, você numa vida inteira não pregou que você é Deus? Você não passou aí 3 anos fazendo a maior barulho, dizendo que você era Deus? Que você podia todas as coisas? E aí? Então, se você pode mesmo, então desce daí. Sabe, me pareceu uma coisa assim, mais ou menos igual Satanás, que disse a Jesus lá no comecinho, lá no deserto, Satanás disse, se você é filho de Deus, então manda essas pedras transformar em pão, né? É a mesma coisa, eu estou vendo aqui alguém que está desafiando Jesus, como os fariseus muitas vezes desafiaram, mas estou vendo alguém aqui que tem um espírito ruim, né? É como se ele deixasse que o diabo enchesse o coração dele, e ele começasse a expor agora toda a sua amargura, toda a sua raiva, toda a sua ira, todo o seu deboche, todo o espírito de desprezo, ele colocou para fora. Talvez ele pensou, eu já estou morrendo mesmo, deixa eu amaldiçoar Deus e morrer, deixa eu completar isso, eu nunca acreditei nessas coisas mesmo, eu nunca acreditei que Deus existe, que o inferno existe, eu não acredito em nada disso, então deixa eu colocar para fora. E ele falou, ele colocou isso. Sabe o que ele estava dizendo, querido? Eu não tenho culpa, quem tem culpa são os outros. Esse cara é o tipo de pessoa que é aquela pessoa que culpa os outros, sabe, que não olha para si mesmo, sabe, é uma pessoa que não para se analisar. Esse homem é o tipo de homem que a vida inteira ele teve os atos dele e provavelmente ele achou que estava certo em todos. Mesmo quando ele assaltou, sabe? Porque quando ele assaltou, ele falou, não, estou assaltando esse aqui, mas esse aqui também já roubava de outro. Ladrão que rouba ladrão está ensinando de perdão. Sabe aquela pessoa que mente para si mesmo? Esse homem provavelmente é um homem que mentia para si mesmo.
A vida inteira passou mentindo para si mesmo. A vida inteira ele andou acreditando. Os meus pais que não me apoiaram o suficiente, foi por isso que eu cresci carente de apoio, de carinho, e eu não consegui vencer. Não. É o governo que não dá educação direito, é o governo que não dá infraestrutura direito, é o governo que não apoia, que não cria empregos, e é por isso que eu virei assaltante. É aquela pessoa que decide culpar os outros pelas suas situações. Não, a minha esposa que não me compreende. É por isso que ela não responde às expectativas. Então, se ela não me entende, ela não pode me amar o suficiente e não precisa exigir que eu ame ela também. Enfim, é um homem, sabe, aquele tipo de pessoa que ele vai encontrando as desculpas, encontrando os culpados, encontrando em quem ele pode jogar as suas mazelas, as suas desgraças. Sabe por que eu não consegui emprego? É que eu não tenho carro para ir buscar o emprego. E quando tiver o carro, sabe por que eu não fui buscar? Porque eu não tenho a gasolina. E sabe quando tiver a gasolina? Não, sabe por que eu não fui buscar? É porque você não me disse onde é que tinha. Você não me apontou onde que tinha emprego para eu buscar. Eu ia adivinhar onde ia ter? Sabe, querido, tem aquelas pessoas que são tolas, que nem a vida, nem as durezas da vida não conseguem ensinar. Sabe, a Bíblia diz que o tolo é assim. O tolo é aquele que o chicote não ensina, que as percas não ensinam, que as dificuldades não ensinam. Ela é aquela pessoa que não aprende nunca. Esse homem, ele passou a sua vida errando e agora ele está na cruz diante de Jesus, aquele que ele sabia que garantia a vida eterna, aquele que ele sabia que garantia perdão, aquele que ele sabia que poderia erguer um lugar no céu para aquele homem, criar um espaço para ele diante de Deus. Ele estava diante de Jesus, sabe o que ele fez? Jogou no lixo. Tem gente que é assim. Aparece oportunidades de ouro, ela joga no lixo. É por isso que a Bíblia diz, não dê pérolas aos porcos, porque eles vão pisotear, eles vão quebrar, eles vão esmagar, eles não compreendem o valor. Meu Deus! Tem gente que não compreende o valor das coisas, o valor da palavra de Deus, o valor da família, o valor da igreja. Tem gente que não entende que quando Deus coloca pessoas perto da gente, e muitas vezes as pessoas discordam da gente, necessariamente não é porque o diabo está nos perseguindo. Muitas vezes é para essa pessoa ajudar a gente mudar, transformar nossas situações. Sabe, muitas vezes, quando a vida vem de forma dura, quando tem coisas que você engole e engole de forma doída, querido, a vida está tentando ensinar muitas vezes. É claro que Satanás usa pessoas, é claro que Satanás usa circunstâncias, é claro que Satanás nos persegue e que muitas vezes ele ocupa de pessoas que nós inclusive amamos para nos ferir. Mas muitas vezes o que acontece é que nós não aceitamos opinião, nós não aceitamos que as pessoas digam, dê orientação. Muitas vezes nós entendemos que eu sei o que eu vou fazer, ou eu nem me importo. Sabe que tem gente que é assim? Talvez esse ladrão, esse malfeitor, talvez seja dessas pessoas que nem se importa. Não se importa nem com os outros, a opinião dos outros, o que vai afetar os outros, e não se importa consigo mesmo. Porque já que eu não acredito em nada, já que eu sou como um nihilista, eu não acredito na ordem dos universos, dos valores, nada disso. Eu não acredito nem nesse Deus, que tem um Deus que pode mudar as situações. Eu não acredito em nada disso, então eu não acredito na minha felicidade. Eu não acredito no meu futuro. Eu não vou fazer um futuro porque eu não vou crer. Eu não creio nesse futuro. Por que eu vou construir um futuro que eu nem creio que vai acontecer? Entende? Essa pessoa é uma pessoa que, sabe, desanimou. É uma pessoa que desprezou a vida. Talvez por isso a sua atitude. Porque ele desprezou totalmente a vida. Porque ele desprezou todos os ensinos que Deus lhe deu. Tudo aquilo que Deus tinha preparado. Ele desprezou. Eu marquei aqui ainda. A resposta estava dentro dele, mas ele só buscava fora. Uau! A resposta estava dentro dele, mas ele só buscava fora. O grande problema é isso. Sabe, quando você não se autoanalisa, você não enxerga, primeiro, os seus erros, as suas dificuldades, os seus defeitos, as suas falhas, né? Aquilo que você faz e que fere as pessoas, o veneno que está dentro de você, você não enxerga. E também as pessoas que agem dessa forma acabam não enxergando o seu valor, aquilo que Deus tinha colocado dentro dela. É o seu espírito, os valores que Deus colocou desde criança, que estava dentro dela, mas está escondido. Por quê? Porque ela não buscou, ela não procurou. E se ela procurasse, ela ia encontrar dentro dela a solução, né? Ela não ia encontrar fora, apontando, culpando, jogando em cima dos outros a responsabilidade. Mas ela ia olhar para si mesma e ela ia começar a analisar, ia começar a ver, e as coisas poderiam mudar. Se nós nos julgássemos, nós não seríamos julgados. Uau, que coisa, querido. Se nós nos julgássemos, não seríamos julgados. Então muitas vezes a vida nos julga, as pessoas nos julgam, as circunstâncias nos julgam, Deus nos julga. Por quê? Porque nós não nos julgamos.
Porque nós não olhamos para a nossa vida. Nós não entendemos aquilo que pode ser mudado e transformado. Nós não aceitamos os sinais que Deus envia. Nós não aceitamos as orientações que Deus envia através de tantas coisas, da sua palavra, das canções, das pessoas, nossos amigos, nossos familiares, nossos líderes. Enfim, nós não aceitamos. Então, o que acontece muitas vezes é isso. Nós estamos fadados a um destino porque nós escolhemos esse destino. Ah, não, eu não escolhi, não. Eu fiquei quieto, eu deixei rolar. Não. Quando você deixa quieto e deixa rolar, você já escolheu o seu destino. Está escolhido. E outra coisa interessante, né? Além de debochar de Jesus, ele tem, né, olha para o seu umbigo. Ele olha só para o seu interesse, né? Ele fala, não, você mostra que é Deus, então você desce da cruz, ok, mostrou que é Deus, e aí você salva a gente. Né? Não basta descer da cruz, não, para mostrar que é Deus. Você tem que me salvar também, aí eu acredito. Né? Mas é o meu salvar de egoísmo. Não é o meu salvar porque eu estou errado. Não, é o meu salvar porque eu quero que você me tire dessa. E esse espírito nunca vai trazer resultado, porque a Bíblia diz que Deus abate, né, os orgulhosos, os soberbos. Ele exalta os humildes. Esse homem só tinha ressentimento e soberba, né? Agora vamos escutar o outro homem, né? Que era ladrão, que era condenado, né? E na verdade eu não sei qual era o conceito de vida dele antes, né? Aliás, até sei, o conceito de vida era um conceito errado, né? Senão ele não seria um salteador, senão ele não seria um malfeitor, né? Se ele era um malfeitor, porque ele estava bem fora da caixinha, estava agindo de forma errada, né? Mas aí ele diz uma coisa que começou a mudar, a transformar a vida dele, né? Ele diz assim, nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós na verdade com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. Em primeiro lugar, ele fala de temor a Deus. E parece também uma coisa incoerente. Por quê? Porque ele está falando de temor a Deus. É um cara que não temeu a Deus durante sua vida. Porque se temesse a Deus, não tinha feito o que ele fez. Não tinha vivido o que ele viveu. Não tinha andado pelos caminhos que ele andou. Então esse homem, com certeza, não temeu a Deus durante a sua vida. Ele não estava no fundo do poço, como dizem alguns pregadores, né? Mas ele estava na cruz. Ele estava na cruz, lugar da condenação. Queridos, a cruz é o lugar da maldição, da condenação. Seja maldito todo aquele que for pro madeiro. Jesus é que transformou o sentido da cruz. A cruz hoje, para a gente, representa salvação. E a gente louva a Deus pela cruz, né? Mas, na verdade, é Jesus na cruz, sendo maldito em nosso lugar. Esse é o grande símbolo. A cruz em si, sozinha, não é nada. Aliás, é só sinal de maldição. Mas a cruz, com Jesus sendo condenado no nosso lugar. Então, Jesus na cruz é a nossa resposta, amém? Jesus na cruz é a nossa vitória, amém? Mas estavam esses homens ali, e aí aquele homem está ali, naquela circunstância, chegou aquele momento, né? Foi malfeitor a vida inteira, assaltou, fez coisas erradas, e aí chega no momento de julgamento e ele é colocado na cruz. Mas ele não é só colocado na cruz, ele é colocado na presença de Jesus. Uau, que coisa! Que coisa tremenda. Ele não está apenas num lugar de condenação. Ele não está apenas num lugar onde ele enxerga toda a sua miséria. Mas ele também está na presença de Jesus, que é a resposta para a vida do homem. Amém, querido? Provavelmente ele ouviu falar de Jesus porque ele reconhece Jesus. Ele sabe que Jesus está ali, assim como o outro provavelmente sabia. Então, quem era Jesus? E aí ele começa a falar. Primeiro ele fala, ele repreende o outro. É como você fala, cala a boca aí, cara. Você está doido. Né? Você não sabe o que está falando, não. Teme a Deus. Não, nós estamos aqui nessa situação, nem diante da situação você não consegue temer a Deus. Né? Então, a primeira coisa, ele fala desse temor a Deus. Temor a Deus. Por quê? Porque naquele momento, diante de Jesus, algo aconteceu. Ele começou a olhar para si mesmo. Ele começou a se julgar. Ele começou a se analisar. E isso fazia diferença, querido. Sabe, isso faz muita diferença. Quando a gente começa a se julgar. Quando a gente começa a se autoanalisar. Quando a gente começa a olhar para o espelho e enxergar as nossas deficiências, as nossas lutas, enxergar o mal que existe em nós, reside em nós, enxergar a circunstância, o quanto agimos errado em determinadas situações. Sabe, quando aquele homem olha para Jesus, está do lado dele, ele enxerga, em primeiro lugar, eu não temia a Deus e eu preciso temer a Deus. Eu não estava temendo a Deus e é por isso que eu estou aqui, porque eu desprezei a sabedoria, né? Ah, querido, é interessante, filosofia, para quem não sabe, significa amor à sabedoria. Sofia, sabedoria. Filosofia, filho da sabedoria. Mas qual é o princípio da sabedoria? A Bíblia diz que é o temor a Deus. Você sabia que muitas pessoas, elas vão falhar inegavelmente na sua vida? Sabe por quê? Porque elas não temem a Deus.
Diz, eu sou sábio, eu sou filósofo. Ok, filosofia, amor à sabedoria. Mas qual é o princípio da sabedoria? Temor a Deus. Então, se ela não teme a Deus, ela não recebe sabedoria. Então, ela está no engodo, ela está no engano. Ela está dizendo tantas coisas que ela descobriu, mas sem a presença de Deus, essas coisas não vão conseguir salvá-las. Essas coisas, toda a sabedoria, todo o conceito que ela tiver, todo o entendimento, todo o conhecimento, servirá tão somente para ela se virar aqui na terra, mas não leva ela aos céus. E aquele homem, ele entendeu, eu não tinha temor a Deus. E eu não recebi sabedoria. Por isso que minha vida foi desse jeito. Por isso que eu andei desse jeito. Ele começou a pensar, foi por isso que eu agi dessa forma com os meus pais. Porque eu não tinha temor a Deus. Foi por isso que eu agi dessa forma com a minha esposa. Ela queria me indicar o bom caminho, mas eu ia pelo mau caminho. Porque eu não temia a Deus, não tinha sabedoria, não conseguia compreender as pessoas. Uau, querido, isso é muito forte. Foi por isso que eu rejeitei o conselho dos meus amigos, porque eles tinham sabedoria para a minha vida, mas como eu não temia a Deus, eu não tinha acesso à sabedoria, eu não compreendia o que eles diziam, eu não aceitava o que eles diziam, e isso me trouxe até aqui, onde eu estou na cruz, eu estou morrendo, e eu preciso tomar uma decisão. Eu estou morrendo, mas ainda não morri. Uau, meu Deus, querido, em nome de Jesus. Talvez você está passando por uma situação difícil. Talvez você está passando por uma situação de luta, de dor. Talvez você está passando por uma situação de morte. Talvez você está numa situação muito difícil agora. Talvez você esteja, de fato, enxergando a morte chegar. Parece que tudo foi embora. Quer dizer para você, se você está vivo, há esperança. Amém, querido? E esse homem entendeu. Mas eu ainda estou vivo. E se eu estou vivo, eu posso tomar uma decisão que mude a minha vida. Talvez a minha vida na terra está findando, mas eu posso tomar uma decisão, eu posso mudar minhas circunstâncias para depois da terra. Então esse homem começou a enxergar tudo aquilo. E aí ele fala de Jesus. Aí que interessante. Primeiro ele fala do temor a Deus. Depois ele fala de Jesus. E quando ele fala de Jesus, ele fala, nós estamos aqui porque merecíamos, mas ele nenhum mal fez. Meu Deus, que coisa, querido. Sabe o que esse homem estava tendo? A revelação. Ele estava tendo a revelação que Jesus não estava ali porque ele era um pecador. Mas eles estavam. Havia uma diferença grande. E Jesus estava morrendo, pagando um preço, mas não era pelos seus pecados. Não era pelos pecados de Jesus, mas era pelos pecados da humanidade. Aquele homem hoje teve essa revelação de que de fato os pecados dele é que pesavam Jesus na cruz. Não eram os pecados de Jesus porque Jesus não os tinha. E ele entendeu então que primeiro ele precisava reconhecer que ele não tinha temido a Deus. E começasse a temer a Deus, respeitar a presença de Deus, a palavra de Deus, a orientação de Deus. Ele começou a entender. Eu cheguei num ponto porque eu desrespeitei isso. E agora eu estou chegando a alguém que está aqui, sem ter feito mal algum. Meu Deus. Querido, a atitude desse homem é tão importante. Nós precisamos entender isso. Sabe, talvez ele não fez isso, mas talvez aquele primeiro ladrão podia retrucar, como muitas pessoas retrucam hoje, como muitas pessoas respondem hoje. Você diz o seguinte, não, eu merecia estar aqui. Eu estou aqui porque eu mereço, e você também. Mas ele não merecia. Ele é um santo. Ele está aqui sem pecado nenhum, mas colocaram ele aqui. E olha o que acontece. Muitas pessoas poderiam responder, e esse ladrão poderia responder também. Ele poderia dizer assim, tá vendo? O que adiantou? O que adiantou ele servir a Deus? O que adiantou ele ser cristão? O que adiantou ele ir na igreja? O que adiantou ele evangelizar? O que adiantou ele se esforçar em levar pessoas ao conhecimento de Deus? O que adiantou ele ter edificado uma vida na presença de Deus? O que adiantou tudo isso? Ao final dele, porque é isso que Satanás quer que você acredite muitas vezes. Satanás quer que nós acreditemos que os nossos esforços para exaltar a Deus, glorificar a Deus, cumprir o nosso chamado, muitas vezes não vale nada, porque nós estamos colocados numa cruz, como Jesus estava. Nós estamos abandonados ali naquela cruz. Muitas pessoas dizem, olha aí a situação que você está. Você poderia estar tão melhor, mas aí você serviu a Deus a vida inteira. E olha onde você chegou. Muitas pessoas podem dizer assim, olha, é inútil servir a Deus, porque servindo a Deus, olha o mal que nos vem. Então assim, olha que muitas mentes são dessa forma. Aquele ladrão não falou, não sei se falou, mas pelo menos não está na Bíblia que foi alguma coisa a mais, né? Mas esse ladrão não, esse segundo ladrão ele reconhece então, em primeiro lugar, temor a Deus. Segundo lugar, Jesus não tinha pecado. Jesus foi colocado na cruz não pelos seus pecados. Devia ter uma razão para ele estar ali, mas não era pelos seus pecados. E talvez quando ele entende que Jesus está na cruz e não é pelos pecados de Jesus, ele entende, então é pelos meus pecados. E aí ele começa a entender, eu estou aqui, e eu estou morrendo
pelos meus pecados. Como é que ele pode levar o meu pecado? Se ele leva o meu pecado, então eu estaria livre daqui. Mas ele entendeu que Jesus estava tirando o pecado. Não é o pecado que te livra das circunstâncias naturais. Muitas vezes nós estamos diante das circunstâncias naturais. Sabe, a gente não cuida do carro e funde o motor, e não adianta falar, Jesus levou na cruz o motor fundido, porque não. Se eu não cuidei do motor, né, muitas vezes o motor vai fundir, vou ter que pagar, não tem como, né? Se você não cuidou bem da sua saúde, não adianta ficar, Jesus morreu na cruz e leva toda a minha doença, se você não cuida bem da sua saúde. Sabe, tem coisas que são circunstâncias da vida mesmo, por conta da gente. Então tem coisas que tem a ver aqui com a terra. Mas aquele ladrão entendeu que Jesus tinha algo para além da terra. Amém, querido? Ele entendeu que por mais que ele pagasse humanamente seus pecados, ele tinha coisas diante de Deus. A falta de temor a Deus o levava para outro ponto, pior ainda do que aquele momento da cruz. E aí ele falou aquilo que é muito importante. Ele falou, Senhor, glória a Deus. Amém, querido? Senhor, como Paulo quando se converteu, ele cai por terra, porque tem uma força tão grande que vem sobre ele, que ele cai. E aí ele fala, Senhor, quem és tu? Né, Senhor? Esse dizer Senhor já é muito importante, porque tem gente que é senhor de si. E sabe, aquele primeiro ladrão era senhor de si, né? E ele, por ser senhor de si, ele estava se perdendo, acabando. Agora esse outro ladrão falou assim, não, eu tentei ser senhor da minha vida, né? E eu vivi tantos anos nessa terra, sendo o senhor da minha vida, mas na verdade o meu senhorio me trouxe aqui. Eu preciso trocar de senhor. Eu não vou ser o senhor da minha vida. Eu quero que Jesus seja meu senhor. Amém, querido? Porque é ele que pode transformar a situação. Enquanto eu for o senhor da minha vida, então eu estou tomando as minhas atitudes e ela vai me levando para pontos cada vez piores. Mas quando Jesus se torna meu senhor, aí eu mudo a minha atitude e a minha circunstância. Amém, querido? Amém? Olha aqui. E aí ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Glória a Deus, aleluia, amém, querido? Sabe, ele colocou a sua vida diante de Jesus. Mas a vida dele estava terminando já ali. Não, querido, ele colocou a sua vida porque vai muito além da cruz. A vida dele ia muito além daquela morte natural. A vida dele, ele ia entrar para a eternidade. Ele ia passar a fazer parte da eternidade. Uau, meu Deus! E aí ele fala com Jesus e Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Uau, meu Deus, querido. Aí a gente entra num monte de conversa teológica. Jesus morreu naquele dia, como é que ele ia estar no mesmo dia com Jesus? Sabe, para com isso. Para de fazer com que a teologia te arranque do melhor de Deus. O melhor de Deus, o melhor de Jesus você estará comigo no paraíso. Você não sabe o tamanho do hoje de Jesus, sabe, querido? Você não sabe o tamanho do minuto de Jesus, você não sabe o tamanho da hora de Jesus. Para de se prender a isso. É muito bom a gente estudar a Bíblia, amém, querido? É muito bom. Rota 66 espiritual é maravilhoso, amém, querido? É muito bom, tem tanto tesouro para a gente descobrir. O que a gente não pode é fazer com que esses tesouros se tornem tesouras para cortar aquilo que Deus nos deu de melhor. Amém, querido? Vamos aprender isso então? Não deixe com que os tesouros da Bíblia se transformem em tesouras para cortar aquilo que Deus te deu de melhor. Amém? Tem gente que pega o conhecimento, né, começa a estudar e aí ela corta aquilo que Deus tem de melhor para ela. Não, em nome de Jesus, amém? Então aquele homem ouve essa palavra, ainda hoje estará comigo no paraíso. Sabe o que eu aprendo? Puro e simples. Eu não vou colocar unidade de tempo, não vale a pena. Eu vou colocar, Jesus tinha um destino. Jesus ia para o paraíso. Jesus ia para a presença de Deus. Jesus sabia que o final dele não era a cruz. E ele então promete ao homem, eu sei, você agora entendeu. E você me pôs como Senhor da sua vida. Então agora eu me torno teu Senhor. E eu vou trocar o seu destino. Vou mudar a tua história. Amém, querido? Quando eu entrego a minha vida para Jesus. Quando eu entrego a minha história para Jesus. Quando eu entrego tudo que eu sou. Não importa o quão mal eu seja. Quando eu entrego na presença de Deus. Eu falo, Jesus, aqui estou eu. Eu não vou ser mais Senhor da minha vida. Seja o Senhor da minha vida. Então Jesus pode mudar a sua história. Mudar o seu destino. Amém? Em nome de Jesus. Deixa eu ler aqui uma passagem que eu marquei. Que eu acho muito, muito bacana. Muito importante. Amém, querido? Filipenses 2, de 9 até 11. Diz assim, ó. Filipenses 2, de 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus. Amém, querido. Amém. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém. Torne Jesus Senhor da sua vida. Não importa se você está numa circunstância terrível. Entregue a sua vida a Jesus hoje. Entregue a circunstância a Jesus. Amém. Entregue a sua dor, a sua luta, a sua dificuldade. Entrega.
na presença de Jesus, amém? Que Ele vai fazer, Ele vai transformar a tua circunstância, a tua história. Amém, querido? Eu quero encerrar só dizendo que aqueles ladrões, eles tinham perfis tão diferentes. Começaram os dois, homens errados, homens que tinham chegado a um limite, onde eles se depararam com a consequência dos seus erros. Então tudo isso eles enxergaram. A diferença é que um continuou culpando. O primeiro continuou culpando. Não, eu culpo a Jesus, eu culpo a Deus, eu culpo os meus pais, eu culpo o governo, eu culpo a minha namorada, eu culpo o meu irmão, eu culpo o meu filho, eu culpo o meu patrão, eu culpo a igreja. E o outro não. O outro diz: Senhor, eu entendi. Fui eu que errei. Deus, eu entendi. Foi eu que não tinha temor de Deus. Foi por isso que fui parar aqui. E Senhor, eu te peço, me coloque no paraíso junto com o Senhor. Eu creio, eu acredito. Amém, querido? Então esses dois homens, um mostrou: não, a vida é assim mesmo, não existe céu nem inferno, e eu não estou nem aí, e não importa, vou viver essa vida mesmo, ou vou viver essa morte. E o outro disse: não, eu posso mudar, eu posso transformar a minha história, eu posso crer em Jesus, eu posso entregar minha vida, meu coração, e eu sei que Ele vai mudar. Amém, querido? Então hoje a minha oração é que você entenda isso, entenda de fato, né? Nunca seja como o primeiro ladrão. Nunca deboche daquilo que Deus é ou daquilo que Deus faz. Nunca desacredite da ação de Deus. Amém, querido? Nunca desacredite de você mesmo. Nunca desacredite da sua família. Nunca desacredite das pessoas que você ama. Nunca desacredite da ação de Deus. Amém? E o outro ladrão, pense como aquele outro malfeitor, que a vida inteira teve dificuldade, mas naquele momento virou a chave e entendeu de fato que ele podia mudar a sua história, entregando a sua vida para Jesus. Amém? Em nome de Jesus, que você possa receber isso na sua vida hoje. Eu quero orar com você. Amém? Amém. Pai, coloca na tua presença em nossas vidas. Eu te agradeço por esse momento em que nós estamos aprendendo a tua palavra. Meu Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor possa estar olhando para cada um, ó Deus, que está nesse momento, ó Deus, conosco. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor olhe para cada um que está online agora, assistindo, nesse momento, para cada um que recebeu o link dessa pregação e está ouvindo também a tua voz. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos ensine, Senhor, em nome de Jesus, a termos a atitude que esse homem, segundo homem, malfeitor teve, que foi reconhecer, foi olhar para si, foi entender as suas dificuldades, foi entender os seus males, e foi entender que somente Jesus sendo Senhor na sua vida, ele tendo temor a Deus, que Jesus sendo Senhor, ele podia mudar o seu destino. Senhor, em nome de Jesus, que não sejamos como esse outro, como o primeiro ladrão, que tão somente queria acusar os outros, colocar diante dos outros as situações, colocar diante dos outros as respostas. Não, Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos que em primeiro lugar, a resposta vem do Senhor. Em segundo lugar, que nós precisamos ter uma atitude de humildade e entregar nossas vidas ao Senhor, para que isso aconteça em nossas vidas. Em nome de Jesus, abençoe cada família, abençoe, Deus, agora cada um que está com dificuldade financeira, cada um que está com dificuldade na saúde, cada um que está com problemas familiares. Senhor, em nome de Jesus, mas acima de tudo, ensina-os a confiar em Ti, que cada um que quer a resposta, entregue seu coração em nome de Jesus. Amém, amém. Deixa eu dizer uma coisa final muito importante. Jesus, Ele pode trazer o livramento para a sua vida. Amém? Jesus pode trazer livramento para a minha vida. Mas o desejo de Jesus é ir além. Jesus quer nos salvar. Jesus pode curar, mandar livramento financeiro, trazer resposta dos relacionamentos, na família, enfim. Mas Jesus quer nos salvar, amém? Aquele ladrão da cruz, o segundo, ele não disse: Jesus, agora que eu já te aceitei, e o Senhor é o meu Senhor, agora desce a gente da cruz, por favor, já está muito ruim aqui. Não, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entras no paraíso. Ele sabia que a vida dele estava findando, ele não ficou preocupado com aquilo, ele ficou preocupado com a salvação dele, amém? Em nome de Jesus, vamos nos preocupar com a nossa salvação, amém? Deus te abençoe. Eu sei que você ouviu a voz de Deus, como nós pedimos, né, naquele versículo. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Você ouviu a direção que Deus tinha para a tua vida. Você ouviu a palavra dele que foi ministrada pelo nosso bispo nessa noite. Então que você possa deixar Deus
continuar falando ao teu coração. Amém? E Ele vai fazer grandes coisas na tua vida e na minha vida em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer a Deus por este culto abençoadíssimo que nós tivemos. Senhor Jesus, nós te louvamos por este culto, nós te agradecemos pela tua voz que sempre fala conosco. Nós, Deus, declaramos a nossa dependência do Senhor. Nós queremos, ó Deus, profetizar que essa vai ser uma semana de milagres nas nossas vidas, que o Senhor vai continuar falando com cada um de nós e que nós vamos poder ver a tua força, o teu milagre, a tua unção e o teu poder chegando em nossas vidas, em nome de Jesus. Nós vamos testemunhar dos milagres que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu sei que essa semana vai ser uma semana diferenciada na tua vida, vai ser uma semana de milagres. Se você também crê, você vai olhar para a pessoa que está aí próxima de você e você vai profetizar a frase que nós sempre dizemos no final do nosso culto, que é: vá para a melhor semana da tua vida em nome de Jesus. Deus te abençoe.